Olá, gente, uma boa tarde, graça e paz para todos vocês. Que o Senhor Jesus possa os abençoar nessa tarde. E hoje aqui, com vocês para nós falarmos um pouquinho sobre a palavra do Senhor. E essa tarde nós vamos falar sobre salvação, tá? Este é o assunto que nós vamos tratar nessa tarde. É um assunto onde muitos deixam de falar por ter medo, né? É um tema que já não é mais pregado nas igrejas, porque tem muita gente preocupado apenas com a quantidade de pessoas e não com a salvação dessas almas. E então muitos temas, não apenas a respeito da salvação, mas vários outros deixaram de ser pregados, né? Deixaram de ser ensinados, mas se nós não nos preocuparmos, né, com a salvação, em pessoas, né, serem salvas e em termos quantidades de pessoas dentro da igreja, nós acabamos, né, perecendo junto com essas vidas. Porque primeira coisa, né, que a gente vai ver e entender, porque nós devemos nos preocupar muito com isso, porque a primeira coisa é que o fato da pessoa aceitar a Jesus não significa que essa pessoa já está salva, né? E nós vamos ver isso, que existem evidências, existe mudança, existe, né, um posicionamento a ser tomado, porque a justificação ela já ocorreu lá na cruz do Calvário, quando Cristo ali entregou a sua vida por nós. Essa justificação, né, foi o preço de sangue, né, do Cordeiro derramado, esse Cordeiro Cristo, e Deus, o Pai, né, aceitou essa justificação, a remissão dos nossos pecados ali ocorreram. Mas ele não necessariamente o fato de nossos pecados já terem sido justificados significa que eu estou salva. A justificação ocorreu, mas a partir do momento que eu digo, não, que eu falo, que eu me converti, mas não houve uma mudança de vida, os frutos que eu produzo, que eu estou produzindo, perdão, não é, né, de acordo com a palavra que a palavra nos ensina, então eu não posso dizer que eu sou salvo. E o que significa, gente, esta palavra salvação? Quando se fala de salvação, né, a primeira coisa que a gente entende é ser tirado do perigo, é você ser liberto, é livrar-se de algo, é escapar-se de algo, né? Ser salvo. Isso significa salvação. A própria Bíblia, ela nos fala, né, de salvação como uma libertação. E esta libertação, né, nos concedida por Cristo. E o primeiro versículo que eu quero começar, deixar como base para isso, está em Colossenses, no capítulo 1 e o versículo 13, que diz assim, ó: Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quem nos tirou? Jesus. Nos tirou da potestade das trevas. Olha onde nós estávamos, perdidos, sem salvação, trevas, escuridão. E ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Cristo nos trouxe esse livramento, nos livrou do domínio das trevas. Nós estávamos dominados pelas trevas, dominados por Satanás, estávamos acorrentados, aprisionados, estávamos servindo a ele. Agora, Cristo nos resgatou, nos trouxe, né, para o reino, olha, nos transportou, ou seja, nos trouxe para o reino, para debaixo do domínio do Criador, e agora ele que nos governa a partir deste momento. Primeira coisa que a gente vê, uma vez que nós fomos transportados, né, das trevas para o reino de Deus, já tem que existir aí uma mudança. Porque enquanto eu estava nas trevas, eu estava sobre o senhorio do diabo. Agora que eu estou, né, no reino do Filho de Deus, agora que eu fui transportada para esta luz, tem que haver em mim uma diferença. Porque aquele que está na luz, né, estar na claridade, ele vê, ele consegue enxergar em si a sujeira que está nele e ele vai querer se limpar. Agora aquele que está em trevas não vê a sujeira em si, né? Tá imundo, mas por estar na escuridão, ele não consegue ver, então ele não vai se limpar. E o que nos faz ver,
né? O que nos faz abrir os olhos, o que nos faz enxergar essa sujeira que está em nós, é esse encontro que nós temos com Deus, que ele é feito através do Espírito Santo. A Bíblia nos diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, isso através da palavra do Senhor. Quando nós lemos em 1 João, no capítulo 3, o versículo 8, a Bíblia ela nos ensina o seguinte, 3 e o versículo 18, olha só. Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Ou seja, a salvação nos faz agora, primeira coisa, a mudar as nossas obras, a mudar as nossas atitudes. Aquele que odiava, agora ele ama. Aquele que praticava o mal, agora ele quer o bem. Aquele que falava apenas, né, da boca para fora, no seu coração agora existe o amor. E aí diz assim no 19, nisso conhecemos que somos da verdade, diante dele asseguraremos nosso coração. E nisso conhecemos que somos da verdade. Por quê? Houve uma mudança na nossa vida. Se antes a gente falava mal, vivia professando o mal, hoje nós não professamos mais o mal. Não estamos mais em trevas para que nós possamos, né, fazer coisas que não condizem com esta palavra. E a salvação, gente, ela nada mais é do que uma expressão do poder de Deus em nossas vidas. E quando nós vamos para o livro de Lucas, no capítulo 2 e no versículo 11, olha o que a palavra nos ensina. 2 e o versículo 11. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Salvador, ou seja, aquele que traz a salvação. Jesus é o autor dessa salvação e por isso é chamado de o Salvador, porque é através dele que a salvação veio ao mundo. É através de Jesus que a salvação veio a mim, veio para você. Quando Simeão, né, viu ele no templo, é interessante, quando nós lemos lá em Lucas 2:30, né, ele diz assim, ó, os meus olhos viram a tua salvação. É o momento que Simeão está apresentando Jesus, né? No 8º dia ele é circuncidado e apresentado no templo. E Simeão fala assim, ele cita, né, essa expressão aqui mesmo no capítulo 2 e no versículo 30. Olha o que ele diz. A partir do 29, agora, Senhor, pode me despedir em paz, o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Quem que Simeão estava vendo ali? Quem que ele estava apresentando? Exatamente Jesus Cristo, o Salvador, aquele que é o autor da nossa salvação. Então, nós entendemos que a salvação é você se libertar, é você escapar, é ser livre do perigo. E essa salvação ela é proposta por Cristo. Cristo é a salvação. E o evangelho de Cristo, o evangelho, ele é poder de Deus para a salvação de todos aqueles que nele crê. Onde é que eu vejo isso? Romanos, no capítulo 1 e no versículo 16, olha o que Paulo nos ensina. Romanos 1 e versículo 16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo. Por quê? Qual é esse evangelho, gente? É a palavra do Senhor. Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. É poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ou seja, a salvação é para aqueles que creem. Por isso, a própria palavra nos diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, se a pessoa não crê, não tem como ser salvo, não tem como ser alcançado. Se eu não crer que Jesus foi enviado para a remissão dos meus pecados, para a justificação dos meus pecados, não há possibilidade do homem ser salvo. E o poder do Espírito Santo é que vai operar essa salvação na vida dos pecadores. Onde que a Bíblia fala sobre isso? Isso aqui é um estudo, por isso nós estamos, né, batendo cada referência, falando e provando na palavra aquilo que está sendo dito. João, o Evangelho, capítulo 16, versículos 8 e 9, e diz assim, ó, e quando ele vier
Convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim, e da justiça, porque vou para o meu Pai e não vereis mais. De quem Jesus está falando? Do Espírito Santo. Mesmo Jesus falou lá no livro de Atos, né, para os seus discípulos: ó, eu irei, mas eu enviarei um outro Consolador, que estará convosco até a consumação do tempo. Este outro Consolador, ele está se referindo ao Paracletos, o Espírito Santo. E é este mesmo aqui que ele diz: aí quando ele vier, o Espírito Santo, ele convencerá o mundo do pecado. Então quem convence o homem, né, o mundo aqui está falando de uma forma global, todo mundo, homem, mulher, né, irá ser convencido por ele, porque isso é obra do Espírito Santo. Nós temos a função de levarmos a palavra, de apresentarmos a palavra ao mundo, né, de expandir o reino de Deus, e através desta palavra o pecado ele é denunciado. Através desta palavra nós somos confrontados a mudar de vida. E quem causa toda esta ação para esta mudança, para abrir os olhos do homem e fazer ele enxergar a necessidade de mudança, é o Espírito Santo. Mas essa possibilidade só ocorre mediante o ensino da palavra, mediante a pregação da palavra, é que assim vai acontecer. No livro ainda de Apocalipse, no capítulo 22 e o versículo 17, olha o que a palavra ainda nos ensina. Apocalipse, no capítulo 22 e o versículo 17. Diz assim, ó: e o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Tá? Qual é essa água? É a palavra. Através dela, né, que Jesus nos sacia a nossa sede. Lembra lá do encontro que Jesus tem com a mulher samaritana? Jesus pede água para aquela mulher e ela diz: como é que pode tu, sendo judeu, pedir água para mim, que sou mulher e ainda samaritana? E Jesus diz assim para ela: se você soubesse quem é que te pede água, você me pediria, eu lhe daria água viva. Água essa que você nunca mais voltaria a ter sede. Que água é essa? Jesus Cristo de Nazaré, a água que nos purifica de todos os pecados. É esta água, ele diz, ó, quem tem sede venha, e quem quiser tome de graça da água da vida. Esta água da vida, água que conduz para a vida eterna. A água que limpa o homem, que purifica o homem de seus pecados, conduz para uma vida eterna. Esta água é Jesus Cristo, né, que é oferecido para todos aqueles que nele creem. Ainda em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1 e o versículo 1 Tessalonicenses, capítulo 1 e o versículo 5, ele diz assim, ó: porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo. Olha, porque o nosso evangelho não foi somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo. Apenas o evangelho é o que? Boas novas. Se eu gravei um outro vídeo, outro dia falando sobre isso, não adianta levar essa palavra sem unção, sem autoridade, porque o conhecimento desta palavra aqui, conhecer a Bíblia, muita gente conhece. Tem teólogos por aí que nem sequer ainda se converteram. Tem muitas pessoas, por exemplo, o próprio diabo, gente. O diabo é o maior teólogo que existe, porque ele conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Só que ele mudou de vida? Não. Ele crê em Cristo? Crê. Mas ele não foi transformado, não foi liberto. Tanto que a sentença dele já foi até decretada. Então a gente não deixa se enganar por uns e outros que vivem aí pregando esta palavra, mas ao mesmo tempo que eles dizem que estão pregando, se você não conhecer a palavra, você é conduzido por heresias, você acaba sendo enganado, porque eles têm o conhecimento, mas muitos torcem esta palavra, né? Muitos ocultam várias partes dela, como hoje mesmo, né? Eu ouvi alguém que é pastora e que diz que todos aqueles que levantaram lá as mãos está salvo, que ela não pode condenar ninguém. A Bíblia diz: não julgueis para que não sejam julgados, porque na medida que você julga, que eu julgo, nós seremos julgados também. Eu não julgo ninguém, é a Bíblia que julga. Quando a Bíblia diz que o adúltero não vai para o céu, é a palavra que está dizendo. O que bebe não vai ao céu, o mentiroso, o que rouba não vai ao céu, o afeminado não vai para o céu. É a Bíblia que está condenando. É a Bíblia, não sou eu. E eu prego o que? Esta palavra. Então, a partir do momento, se uma prostituta chega até você e diz: eu vou ao céu, nesta condição que você está, se não mudar de vida, não tem salvação.
não vai para o céu, porque assim a Bíblia nos ensina. Não adianta eu apenas levantar minha mão como sinal de que estou aceitando a Jesus Cristo como Salvador da minha vida, mas não ter mudança em mim. Então eu não posso dizer que eu vou ser salvo. E aí, olha, Tessalonicenses, quando Paulo escreve a ele, Paulo diz, porque o nosso evangelho não foi a voz, somente a palavra, mas também em poder e no Espírito Santo. Ó, o Espírito Santo, quem é que faz a obra no nome? O Espírito Santo. E em muita certeza, como bem sabeis, que fomos entre vós por amor de vós. Então, o evangelho, essas boas novas, a palavra a ser levada, ela precisa, né, ser levada com poder, com autoridade. A pessoa precisa estar cheia do Espírito Santo para que essa pessoa, então, venha surtir efeito. Para que essa palavra venha surtir efeito na pessoa. Para que essa palavra possa alcançar vidas. Porque não adianta eu pregar essa palavra aqui e dar mau testemunho por aí. Fazer ao contrário essa palavra. Não adianta eu dizer que nasci de novo e o mundo não vê esse novo nascimento em mim. A minha identidade ainda ser igual à do mundo. Não adianta, porque senão as pessoas vão olhar para mim e dizer, ser crente para quê? Desse jeito eu fico onde eu estou mesmo. Continuo fazendo o que eu faço. Então tem que haver uma mudança de vida naqueles que dizem, né, que alcançaram a Jesus. Se não há mudança de vida, não posso dizer que essa pessoa será salva. E muitas vezes há uma mudança mais exterior. Não há uma mudança interior. E a mudança exterior para nada presta. Tem que haver uma mudança no nosso interior. E como nós conhecemos essa mudança interiormente na vida do homem? Pelos frutos que ele está produzindo. É uma das características dessa pessoa. Essa pessoa agora, nós vamos ver, quais são as bênçãos que acompanham, né, este processo de salvação. Muitas coisas vão acontecer na vida do homem que recebeu Jesus, né, como seu Salvador, tá? Como seu Salvador. Tenho que receber Jesus na minha vida como o meu Salvador. Não apenas aquele que proporciona milagres. Tem muita gente querendo Deus que faz milagres, mas o Deus Salvador, querer como Senhor, não quer. E eu tenho que querer como Salvador da minha vida. Não apenas para proporcionar milagre. Ele, né, primeira bênção, qual é? É salvo dos seus pecados. Quando eu professo e realmente me entrego a Jesus, Mateus, no capítulo 1 e o versículo 21, nós vamos ver isso claramente. Primeiro, o versículo 21 diz assim, e ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo do pecado. Então, a primeira bênção que acompanha a salvação é ele ser salvo de seus pecados. E quem salva o homem do pecado? Jesus Cristo. É ele que salva o homem. Lucas, no capítulo 7 e no versículo 50, olha o que a palavra nos diz. Lucas 7 e o versículo 50. E disse a mulher, a tua fé salvou, vai-te em paz. Quem é essa mulher aqui? É a pecadora, aquela que vai ungir os pés de Jesus. Nós vamos ver que os fariseus que ali estavam vai criticar, né? Vai achar que é um desperdício aquilo que ela está fazendo. Mas essa mulher aqui, ela prestou ao Senhor uma adoração sincera. Esta mulher, ela sabia exatamente o que ela queria, do que ela precisava. E Jesus entendeu que esta mulher aqui precisava de salvação, precisava ser alcançada, precisava ela ser transformada. A Bíblia diz que enquanto ela está ungindo os pés de Jesus, né, ela está regando os pés com lágrima e enxugava, né, os pés de Jesus com os cabelos de sua cabeça, beijavam e enquanto isso ia ungindo os pés de Cristo com unguento. Essa atitude desta mulher de humilhação, né, de descer, toda vez que nós nos prostramos, nós estamos nos humilhando, descendo, né, mostrando que nós necessitamos de Cristo, né, mostrando que sem Ele nada somos. Esta posição fez com que o Senhor dissesse para esta mulher, olha mulher, a tua fé, ela te salvou. Então, a nossa salvação vem através da nossa fé em Cristo Jesus. Outra coisa que nós vamos ver, a salvação, ela vai fazer o que no homem? Vai nos livrar da culpa. Tem tantas pessoas, né, que elas se sentem culpadas por causa do quê? Dos seus pecados, dos erros que foram cometidos, né, das más obras que foram feitas no decorrer da sua vida. E quando elas
escutam, né, e deixam essa palavra entrar, porque eu tenho que deixar. O Senhor diz: eis que eu estou à porta e bato. Se abrir, ele diz: encontrarei passagem. Então eu vou entrar. Você será comigo e eu contigo. É se o Senhor encontrar uma passagem. Se nós ouvirmos ele bater, diz que eu estou à porta e bato. Se ouvirdes, então é necessário nós ouvirmos a voz e deixar ele entrar, para que então ele possa fazer a morada. E quando nós ouvirmos essa voz e deixamos ele entrar, né, o Espírito Santo ele vai começar a incomodar o homem de seus pecados, de seus erros. Através da palavra, a palavra vai confrontando este homem, mostrando para ele onde é necessário o conserto. Ó, isso aqui não agrada ao Senhor, isso aqui desagrada, isso aqui entristece o Espírito Santo. Então tudo isso o Espírito Santo vai trabalhando e vai mudando. Então a salvação ela livra o homem da culpa. Efésios 1 e o versículo 7 diz: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, ou seja, a remissão do pecado, segundo as riquezas da sua graça. Em quem temos a redenção, em quem? Em Cristo Jesus. Pelo seu sangue. Olha, o meio da redenção do homem veio pelo quê? Pelo sangue de Cristo. A remissão das nossas ofensas veio pelo sangue de Cristo, segundo as riquezas da sua graça. Por isso que quando nós vamos para Colossenses capítulo 1 e o versículo 14, Colossenses capítulo 1 e o versículo 14, olha o que o Senhor nos ensina. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados. Então ele, através do sangue carmesim, através do sangue remidor, ele levou, né, as nossas culpas, nos livrou dos nossos pecados e do poder que o pecado exercia também sobre as nossas vidas. Sim. Como? Através de Satanás, né? Ele exercia esse poder em nossas vidas e éramos dominados por ele para fazer coisas que desagradavam ao Senhor. Quantas pessoas, né, tentam se libertar, mas elas não conseguem. Quantas pessoas tentam se libertar de vícios, do álcool, drogas, prostituição, e essas pessoas não conseguem, mas Jesus tem poder para poder libertar do poder do pecado. Romanos, no capítulo 7, o versículo 17, a palavra de Deus nos diz assim, ó, 7, o versículo 7, que diremos, pois? Eu estou conferindo as referências para poder passar direitinho para vocês, para não termos nenhum erro, né? 7 e 17, estou lendo 7. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Na nossa carne, não habita bem algum. E com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse é o que eu faço. Esse é quando o homem está sendo dominado pelo pecado, quando o homem que não teve um encontro com Cristo é dominado pelos seus desejos da carne. Este homem ele não tem controle sobre si, por isso que há uma guerra, há uma luta. A Bíblia diz entre a carne e o espírito. Se o espírito estiver forte, vai vencer a carne. Agora, se a carne estiver forte, ela vai vencer o espírito e você então vai ser dominado pelos desejos da carne e vai fazer os desejos da sua carne. Versículo 23 diz assim, ó: mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento, olha só, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Versículo 25, dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Então, gente, nós somos salvos, fomos justificados, né, pelo sangue do Cordeiro. O Senhor nos livra deste poder que o pecado exerce sobre a vida do homem, enquanto ele, né, uma vez estava lá nas trevas, né, e o pecado dominava. Cristo tem o poder para libertar desse domínio aqui, nos resgatar lá das trevas para a luz, para que nós possamos então fazermos a vontade do Senhor Jesus Cristo. Então, a partir daí, neste momento que nós temos esse encontro com o Senhor, nós entramos em comunhão com Deus.
e recebemos a entrada na sua graça. Já diz, a graça, né? Graça é um favor imerecido. Nós não merecíamos nada disso, mas Jesus com seu amor nos comprou e por causa do seu amor, dia após dia, nós somos regenerados através do poder da sua palavra, porque a salvação ela é um processo. Regeneração é até a volta de Jesus Cristo, né? A Bíblia diz assim, ó, segui a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verás o Senhor. Segui a paz com todo e a santificação, seguir, processo, né? Dia após dia. Por isso que nós devemos todos os dias lutar. Esse negócio, uma vez salvo, salvo para frente. Mentira, sabe por quê? Se eu aceitei Jesus como meu Salvador e hoje eu estou aqui servindo a Ele, abri mão de todos os prazeres do mundo, renunciei e faço tudo para poder agradar essa palavra. Enquanto isso, ok. Mas no momento em que eu abro mão disso aqui, porque eu não quero mais, né, renunciar aos desejos, eu quero viver como o diabo gosta, não tem como eu dizer que eu permaneço salvo, né? Não tem como. Não tem como. Ou eu renuncio, ou eu não alcançarei na salvação. Não alcançarei essa salvação. E a salvação, ela abrange a nossa vida, gente, em todos os aspectos, tá? Se alguém está em Cristo, a Bíblia diz o quê? Nova criatura é. Então essa nova criatura. Se ela é nova criatura, ela não tem mais os mesmos traços do mundo, a mesma característica do mundo. O mundo não exerce poder sobre ela. Ele diz que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Isso está em 2 Coríntios 5:17. Então, se eu sou uma nova criatura, tem mudança de vida. Tem coisa nova da minha vida. Não dá pra eu, antes de ser caloteira, agora estou dizendo que sirva a Cristo, que eu sou salvo e continuo comprando e não pagando. Antes, traía o marido, traía a esposa, diz que agora sou crente, sirvo a Cristo, sou salvo e continuo na mesma prática. Não pode. Então não posso dizer que foi salvo, porque eu sou uma nova criatura. Isso não condiz com as características de uma nova criatura. É fofoqueiro, tem língua grande, faz dissensão no meio da igreja, faz picuinha no meio da igreja, fica falando mal da liderança, fala mal de um, fala mal de outro, fermenta aqui, fermenta ali. Isso aí não é característica de crente salvo, não. Isso é característica dos filhos do diabo. Não é característica de quem tem Cristo na vida, não. Então a salvação, ela provoca uma transformação total em nossas vidas. A salvação, ela provoca uma mudança total na vida daquele que realmente agora quer servir ao Senhor. E o mundo, ele vê isso. Quantas pessoas que nós vemos no mundo falar assim, ó, caramba, aquele homem ou aquela mulher outro dia bebia, andava bêbada por aí, andava suja, brigava, fazia isso, fazia aquilo, hoje não faz mais, ó, realmente mudou. O que é isso? Um novo homem. Nasceu de novo. Por isso que o mundo está vendo essa mudança nele. Tá falando, caraca, passa por tanta coisa, passa por uma luta, mas está todo dia indo na igreja, vai buscar, né? Tá adorando, tá orando, tá buscando. O que é isso? Uma das características do homem que vive com Deus, na vida com Deus, porque sabe que mesmo em meio à tempestade, né? Se com Jesus está ruim, sem ele, então as coisas vão piorar ainda. Então a transformação, gente, a salvação, ela provoca essa transformação na vida do homem de forma total. Nosso relacionamento com Deus, ele é mudado. Tem muita gente que diz que tem um relacionamento com Deus, mas você não vê esse relacionamento, porque as pessoas não têm prazer de buscar, não têm prazer de orar, não têm poder, não tem prazer de estar na casa do Senhor, não tem prazer em ler a palavra, não tem prazer de participar de nada da obra. Então, tu vai ver como que essa pessoa pode dizer que é salva, se não tem prazer nenhum nas coisas do alto. E Colossenses 3:1 diz, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, ou se nasceste de novo, pensai nas coisas que são de cima, onde Cristo está sentado. E como é que eu só penso nas coisas materiais e não penso nas coisas do reino? Como é que eu só penso no meu estar material e não penso no meu bem-estar espiritual? Então, não houve um novo nascimento. Então, tem evidências na vida daquele que é salvo, naquele que realmente encontrou Jesus, tem evidências na vida desse homem. As experiências recebidas pela salvação, ela se expressa por diferentes nomes na vida da pessoa que professou a Cristo. Arrependimento, por exemplo, né? Conversão. São os nomes que nós damos a essas pessoas que tiveram essa mudança de vida. E quando nós falamos de arrependimento, expressa mudança no nosso caráter, fazendo-nos sentir como remorsos, tristeza por uma vida que nós tínhamos sem Deus. Nós olhamos para trás, quanto tempo eu perdi?
Quanto tempo eu podia ter me entregado ao Senhor? Quanta besteira eu fiz, eu poderia estar aqui servindo ao Senhor? Quanto tempo eu perdi brincando de ser crente e não dedicando a minha vida ao Senhor? Corri o risco de ir para o inferno. Quantas pessoas dizem, eu poderia ter entregado a minha vida bem antes para Jesus, né? E a conversão, essa conversão que é uma nova atitude para com o mundo. Essa palavra converter, você dá uma volta no sentido contrário. Porque você vê, deixa assim, ó, é andar na contramão do mundo. Então, conversão é dar uma volta no sentido contrário, para você estar na contramão do mundo. E a regeneração também fala de salvação. O que é isso? É uma entrada da nova vida. Que vida é essa? Espiritual, tá? Uma vida espiritual, uma mudança de vida que agora essa pessoa adquiriu, morrendo aquela velha criatura, aquele homem que só vivia para praticar o mal, agora ele nasceu de novo, então houve nele uma entrada de uma nova vida, mudanças na vida deste homem, e isso se dá através da regeneração. Também, quando fala de salvação, nós falamos o quê? De justificação. Significa que a nossa posição diante da lei de Deus agora é outra. A nossa posição, antes a gente falava assim, fazia tudo de errado, né? Pecava, errava, estava lá no adultério, nas drogas, né? Matando, roubando, mentindo, na fofoca, nas intrigas. E a gente, assim, eu agrado a Deus. Não, eu não agrado a Deus, não. Quando nós somos justificados, essa nova posição agora que nós assumimos diante de Deus, deixamos tudo isso para trás. Porque Cristo Jesus me remiu. Cristo Jesus me lavou com o seu sangue. Me tirou dessa podridão. Agora eu saio desse lamaçal. Porque eu fui justificado por ele e venho para a luz. Então ocorre a justificação. E a salvação ela é para todos? É possível a um homem aqui na terra obter a certeza dessa salvação? E como que este homem vai adquirir a certeza da sua salvação? Quando ele está adequado, vivendo adequado à palavra. Quando ele está vivendo de conformidade com esta palavra. Quando ele aceita ser moldado por esta palavra. Quando este homem, né, vem alguém para cima dele, né, agride, te fala tudo que aquele homem lá, aquele velha criatura lá não suportava ouvir. Mas você agora escuta tudo calado, você não parte para cima dele, porque você foi justificado, você aceitou Cristo como Salvador, você está buscando e lutando pela sua salvação. Então, mesmo que ele lhe dê um tapa na cara, você não vai devolver. Você vai apenas orar pela vida dele, vai continuar abraçando esta vida, vai continuar abençoando ela. Este aí é sinal de que você foi salvo. Lembra, nós estudamos, né, quem acompanha a escola bíblica dominical, você vai ver um exemplo disso na vida de Mardoqueu. Amã está fazendo de tudo para poder destruir a vida dos judeus, e o que os judeus estão fazendo? Está de joelhos dobrados, orando, confiando no Senhor e esperando no Senhor o livramento. O crente salvo é assim, ele não parte para cima para tirar satisfação. O crente salvo, por mais que tenha algo que ele goste agora, né, mas ele sabe que essa coisa que ele gosta tanto pode interferir na salvação dele. Então ele abre mão disso, porque ele quer agradar Jesus. Quando ele escuta aquela voz lá no coração e fala assim, ó, isso você não faz, isso você não veste, isso você não fala, assim você não comporta mais, ele rapidamente atende aquela voz, porque ele sabe que é o Espírito Santo falando no coração dele, para que ele seja diferente. Aquilo não está agradando o Espírito Santo, o Espírito Santo quer que ele mude, então ele dá espaço para o Espírito Santo trabalhar e recebe isso com alegria, com prazer, sem murmurar. É aquele crente, é aquela vida, né, que quando o seu líder chega e fala assim, meu irmão, isso aqui a palavra do Senhor condena, é preciso você deixar isso aqui de lado, e ele fala amém, glória a Deus, fica alegre, porque sabe que está sendo corrigido, sabe que ele está sendo, está recebendo ali um feedback para o seu bem, então ele se regozija nisso. Né? Ele tem prazer nisso, ele tem prazer de estar na casa do Senhor ouvindo a palavra, porque ele sabe que a palavra vai transformar, vai libertar este homem, vai transformar a vida dele dia após dia, tá? E João testifica isso, que é possível, né, obter essa certeza. 1 João, epístola, tá?
no capítulo 3 e o versículo 14, a Bíblia nos fala o seguinte, 3 e 14. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Qualquer que aborrece, ou seja, odeia o seu irmão, é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Então, como é que você sabe se passou da vida para a morte? Uma das coisas é, amamos os nossos irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Aquele que aborrece, aquele que odeia o seu irmão é homicida, e o homicida não herdará o reino dos céus. Como que aborrece o meu irmão? Falando mal da vida dele, inventando calúnia, difamando, usando de mentiras, querendo o que ele tem, né? Muitos passando por cima dele para querer obter a posição que você tem. Olha para sua cara e diz, eu não vou com a cara dele. E é desse jeito. E aí a Bíblia diz que esses que comporta dessa forma é homicida. Não é somente aquele que tira a vida física, não, que derrama o sangue, não. É aquele também que está aborrecendo o seu irmão, que está perturbando a vida dele, é um homicida. E o homicida não herdará o reino dos céus, não. 1 João, ainda, 3, o versículo 2, ele diz assim, amados, agora somos filhos de Deus. Por que somos filhos de Deus e não do diabo? E ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que comete o pecado, também comete a iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele, não peca. Qualquer que peca não viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Então, se eu pratico, se eu estou me adequando a essas características, eu vou ter certeza da minha salvação. Outra coisa que nós vamos aprender, Gálatas, no capítulo 4 e no versículo 6, Gálatas no capítulo 4 e o versículo 6, olha o que a Bíblia nos ensina. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de Deus, de seu Filho, que chama Abba Pai. Porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama Abba Pai. Quando o pecador vem a Jesus, ele é recebido. O Senhor não o despreza. O Senhor o recebe como ele está. Muitas pessoas dizem assim, eu preciso mudar, eu tenho um vício disso, eu faço isso, eu faço aquilo, eu preciso mudar primeiro para depois ir para a igreja. Não, venha como você está, só não pode permanecer como está, porque se permanecer como está, no céu não entra não. Mas se você está na igreja buscando a mudança, eu bebo, eu fumo, adultério, eu faço isso, eu faço aquilo, mas eu estou na igreja com o intuito de ser liberto. Senhor, estou aqui, sozinho eu não consigo, eu já tentei, mas eu sei que o Senhor pode me transformar, eu sei que o Senhor pode me libertar, e você vai permanecer lendo a palavra, porque a palavra é o conhecimento da palavra que liberta o homem. A Bíblia nos ensina, conhecereis a verdade vos libertará. A verdade nós conhecemos como através desta palavra, e é ele, essa palavra que nos vai nos libertar. Então permaneça, só não fica como você está não. Como eu disse lá no início, ouvi uma tal pastora, né, afirmando que a gente não pode dizer que essas pessoas serão condenadas. Se você permanecer no pecado, você vai ser condenado assim. E não estou julgando, eu estou falando o que a Bíblia me ensina. A Bíblia diz, se eu permanecer no pecado, eu não verei o Deus. Eu morrerei, né, sem salvação, e quando eu me despertar, né, despertarei para a vergonha eterna, para a condenação eterna. Olha só, em Gálatas, no capítulo 5, tá aí, a partir do versículo 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a consciência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne. Estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não está debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas. Quando você vive na carne, quando você não vive em Cristo, quando é aquele homem que não está incluso lá em Colossenses 3:1, portanto já ressuscitaste com Cristo, pensar nas coisas que são de cima, onde Cristo está sentado. Este homem, que vai manifestar nele é o fruto do Espírito. Mas se eu estou vivendo segundo a carne, se eu não deixo ser moldado através dessa palavra aqui, e aí o que é que vai acontecer? As obras da carne vai estar em mim, vai ser manifestas. Quais são elas? Prostituição, a impureza,
a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, ira, peleja, dissensões, heresias, tá? Hereges não vai entrar no céu também, tá? Então, cuidado, vigia. Invejas, viu? Invejoso, não vai pro céu. Homicídios, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que o que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Não adianta, não vai herdar. E quando se fala de prostituição, gente, é qualquer tipo de imoralidade sexual, de todas as formas. São filmes pornográficos, revistas pornográficas, pornografia de tudo quanto é tipo, tá? Isso aí tudo está incluído nessa palavra prostituição, que vem do grego porneia, tá? Então, prostituição está incluso tudo isto. Quando fala de idolatria, idolatria aí não é somente a adoração a ídolos também não, tá bem? Esta palavra idolatria aí, tem pessoas que se tornam ídolos de outras pessoas. Às vezes o filho, o marido, tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no seu coração se torna idolatria. Tudo isso, tá? Você confiar em uma pessoa e não deixar de confiar em Deus. O que é isso? Idolatria. Instituição, objeto, como se tivesse autoridade igual ou maior que a de Deus, ou maior que esta palavra. Tudo isso é idolatria, tá bem? E isso nós temos que entender. E porfias, essa palavra aí, porfias também, que é do grego eres, é briga, é oposição, luta por superioridade. Tudo isso aí está relacionado com esta palavra porfia. E essa palavra também, ó, dissensões, é outra que eu quero destacar, tá? Que é introduzir ensinos cismáticos na congregação, sem qualquer respaldo da palavra de Deus. Sem respaldo da UGON. Dissensões se refere também a isso. Então a gente tem que ter cuidado. Por isso que a Bíblia diz que nós erramos por falta de conhecimento. O Senhor não nos manda apenas ler a palavra. O Senhor manda que nós examinemos a palavra. Exame é algo mais fundo, mais profundo que nós fazemos para que assim nós possamos entender, para que nós possamos compreender. E, gente, então, quais é a evidência que tem na vida de um crente salvo? A gente vai ver alguma delas, para o vídeo não ficar tão grande, tá? Em Colossenses 4 e o versículo 5, é uma das evidências daquele que foi salvo. Diz assim, ó, andai com sabedoria para os que estão de fora, remindo o tempo. Então, uma evidência externa, tá? São as que acompanham cada vida transformada, e ela pode ser vista por aquelas pessoas que estão do lado de fora. Vista com os olhos materiais, que é o que eu falei pra você. O mundo olha pra você e vê em você uma diferença, porque você é salvo, você tem sabedoria, você é usado com sabedoria, e eles andam com sabedoria para o que estão de fora, ó, para com o que estão de fora, remindo o tempo. E é necessário temos essa sabedoria para que nós possamos ganhar aqueles que estão lá fora também para o reino de Deus. O crente salvo, ele tem uma nova maneira de viver, porque a Bíblia diz o quê? Tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Então a sua maneira de viver agora é nova. Ele não vive mais de forma dissoluta. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 2. 1 Pedro, no capítulo 4, versículo 2, diz, eu vou ler o 1 e o 2, tá? Ora, pois, já Cristo padeceu por nós na carne, amai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo a concupiscência dos homens. O que é a concupiscência? Desejos dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Então, outra característica externa da salvação é que este homem não vive mais os seus próprios desejos, mas vive segundo a vontade de Deus. Ele não faz mais as suas próprias vontades, mas faz a vontade de Deus. A vontade que você tem, como eu disse lá atrás, né? Quando alguém vem te agredir, quando alguém fala mal de você, quando alguém está tentando te derrubar, é o quê? É partir para a agressão também, defender-nos na força do braço, mas aqui não fazemos mais a nossa vontade, porque nós estamos em Cristo, e aquele que é em Cristo, está em Cristo, é uma nova criatura. Nós fazemos agora a vontade de Deus, e a vontade de Deus nos ensina, né, a orar por esta vida, a abençoar esta vida, para que ela venha ser também transformada. Então o crente, ele pode errar, pode, mas o que ele não pode, permanecer no erro. Aí não.
O crente pode cair no pecado? Pode, mas ele não pode permanecer no pecado. Isso aí são coisas que vão ocorrer no decorrer da caminhada. Mas, então, botar na igreja pra quê? Eu falei aqui uma vez e vou repetir. Engano das pessoas que acham que a igreja está cheia de pessoas santas. Mentira. A igreja está cheia de pessoas pecadoras buscando ser transformadas dia após dia. A igreja é um hospital espiritual que trata todo tipo de enfermidade espiritual. Tem doenças que levam mais um tempo para ser tratadas, certo? Tem outras que são tratadas mais rápidas. Tem enfermidades que você toma apenas um comprimidinho ali, 2, 3 vezes, você já está bem. Mas tem medicações que levam uma semana, tem tratamento que leva um mês, 2, 3, 4 meses, leva anos esse tratamento. Então, cada pessoa, o Senhor tem uma forma particular de tratar esta pessoa. E isso aí é claro. Nós vamos ver pessoas que estão há um ano na igreja que estão super firmes na fé. Dá um show de temor, de obediência. Já tem pessoas que estão há 4, 10, 20 anos congregando, mas que dá muito mais trabalho do que um novo convertido. É um processo. Mas ela está lá lutando. Eu não estou falando de pessoas que todo dia é um problema. Não estou falando disso não, porque existe uma diferença aí, tá? E outro dia a gente vai falar sobre isso, né? É joio. Isso aí não é trigo não. Instrumentos malignos tá lá infiltrado dentro da igreja, né? Que vive para o mal e faz muitas outras pessoas acabar também se desviando. Então, o que é nascido de Deus, quando fala assim, ele não comete pecado, ele trata-se de uma ação contínua. Aquele que vive no pecado. É uma ação contínua, tá? Os que vivem de Deus, onde está esse versículo? Lá em 1 João 3 e 9. Fala que, que os que estão em Deus não cometem pecado. Mas isso aí está se falando de ação contínua. Aquele que peca deliberadamente. E inclusive a Bíblia fala que para esses que pecam de forma deliberada não existe tal perdão, porque já peca de forma proposital. Eles sabem que aquilo é errado. Não há nenhuma luta. Vou fazer, depois o Senhor me perdoa. Então, não é assim que as coisas se funcionam não, tá? A gente não pode permanecer no pecado, a gente não pode permanecer neste erro de forma alguma, até porque é uma forma que nós entristecemos o Espírito Santo. E a Bíblia diz, não extingueis o Espírito Santo. E uma vez que a gente entristece o Espírito Santo, a gente abafa a ação do Espírito Santo na nossa vida, né? Digamos que é o Espírito Santo aqui, o pecado faz isso. Abafou. Então, tá ali abafado, não há nenhuma ação. Mas quando há um arrependimento, um quebrantamento, quando essa pessoa ela se arrepende verdadeiramente do seu pecado, ele então tem a ação novamente, tem liberdade para agir na minha vida, para poder agir na sua vida. A Bíblia diz lá em 1 João 2, do 3 ao 5, que aquele que é nascido de Deus guarda a palavra do Senhor. Essa é uma das evidências externas. Aqueles que guardam a palavra. E os que guardam a palavra, né, eles obedecem os seus mandamentos. Ele faz a diferença. Essa evidência é tão séria que a Bíblia afirma que aquele que não ama, ele não conhece a Deus. Onde está isso? 1 João 4 e 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus. E a Bíblia afirma que ele está em trevas. Está em 1 João capítulo 2, os versículos 9 e o versículo 11. Eu não estou lendo tudo para poder não ficar tão grande. E aí você anota, confere tudo direitinho, tá? Outra evidência que é importante no crente, gente, é que ele confessa agora o nome do Senhor Jesus Cristo. Outra hora, muitos murmuravam, muitos negavam até mesmo a existência dele por não conhecer. E isso agora aconteceu por quê? Porque o Espírito Santo está nele e testifica Jesus no coração dele. Por isso que há esta mudança. João 2, do 20 ao 24, nos fala sobre isso. Então, por isso o crente sente o prazer e ele é impulsionado sempre que errar, a confessar o nome do Senhor, a confessar os seus pecados, não só confessar, mas procurar viver de forma que agrada ao Senhor Jesus. Então essas, né, são evidências. E outra evidência, né, é a produção de frutos. Que frutos são esses? Frutos dignos de arrependimento. São os frutos do Espírito, a bondade,
a misericórdia, a mansidão, a fé, a justiça. Então essas são evidências também na vida daquele homem que foi salvo. A Bíblia diz que nós conhecemos a árvore pelo seu fruto. Se a árvore dá fruto bom, ela é boa. E ele diz assim, ó, João 15:7, se vós estiverdes em mim e minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserem em vós e será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto e assim sereis meus discípulos. 15:10, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Então, qual é o segredo? Para o crente permanecer e ter a certeza da salvação. É permanecer guardando os mandamentos do Senhor. E ele diz assim, ó, no 42, no 12, quer dizer, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. E vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Então, se eu não faço o que Jesus manda, eu sou inimigo dele e sou amigo de quem? Do diabo. Estou lá, parceria com o diabo, fazendo exatamente a vontade dele, tá? Então, que nós possamos, gente, guardar esta palavra e entendermos que se nós somos realmente salvos, nós temos que ter uma nova vida com Ele. Aquilo que nós praticávamos e fazia antes lá no mundo, devemos rejeitar. Nós devemos falar como crente, portar como crente. É falar sim, falar. O que é isso? Tem muita gente que fala de uma forma tão escandalosa, as risadas, gargalhadas escandalosas, que isso não é coisa de crente não, gente, pelo amor de Deus. Que é isso? Coisa feia. As roupas que nós vestimos, principalmente as mulheres, quer vestir lá igual ao mundo, as roupas que marcam o corpo todinho, desenha tudo, não faz diferença tá nua ou vestida, que vê perfeitamente cada curva, desenha tudo. Isso não é forma, principalmente daquelas que estão, né, dentro da casa do Senhor, em uma posição, tem algum cargo, é uma obreira da casa do Senhor, pregam a palavra e se comporta desse jeito. Isso aí é uma evidência de que eu não tenho o Espírito Santo na vida, porque o Espírito Santo ele incomoda. Não é que vai dizer que crente veste mal, não, mentira. Se você quiser, coloca aí. Eu faço questão de postar para você várias roupas decentes, lindas, maravilhosas, que a mulher de Deus pode vestir, está elegante, chique, bonita, tá? Tem muitas mulheres aí que nem são crentes, mas que essas mulheres vestem melhor do que determinados crentes. É uma vergonha para nós, mulheres, que dizem ser mulher de Deus. Tem mulheres ímpias aí que vestem muito melhor, as roupas soltinhas, que não marcam, não chamam a atenção de ninguém, e são mulheres elegantes, charmosas. A gente precisa mudar. Você não precisa mostrar seu corpo para ninguém, não. Mostra o teu corpo para o teu marido dentro da tua casa. O teu corpo foi feito para o teu marido. Por isso eu admiro a Fernanda Brum, o jeito que ela se veste, né? E eu lembro de uma gravação, ela falando isso, alguém questionando ela, por que você se veste desse jeito, você se cobre toda? Porque meu corpo é pro meu marido que tem que ver. Eu não tô falando que você tem que cobrir daqui, pô, até uma calça lá no pé, não estou falando nada disso. Eu estou falando de pessoas, ó, que hoje é 4 palmos de roupa acima do joelho, amanhã tá com a saia no meio da coxa, as pernas tudo de fora. Aí chega na igreja, senta, a saia vai lá pra cima, aí mesmo mostra tudo. Quem tá lá na frente, os homens ficam até com vergonha. Aquela com decote, que os seios estão aparecendo, a barriga do lado de fora. Gente, pelo amor, ter temor. A Bíblia ensina que a mulher que é crente, a mulher que serve ao Senhor, ela veste de forma decente. Olha no espelho e vê que se é decente o que você usa, as roupas transparentes, mostrando tudo. Gente, a gente tem que se conscientizar. Eu não estou condenando aquela que vai para a academia, aquela que tem que usar uma leg, né? Usa leg, não usa um shortinho curto, usa uma blusinha mais comprida, tampando, né? Gente, veste decente, você vai continuar bonita, charmosa, honrando o teu Deus. As pessoas vão ver a diferença em você. Não queira vestir como o mundo, não. Faça você a diferença. Você é uma nova criatura. Se você é uma nova criatura, você tem que ser diferente. Tem que ser diferente. Se eu quiser morar no céu, tem que ser diferente. A porta do céu, ela é estreita. A porta que nos conduz à salvação é estreita. O caminho é estreito. As bagagens que você trouxe lá do mundo tem que ser deixado para trás, porque com bagagem não vai dar para entrar, não. Uma vez alguém criticou uma pastora que falou que o gordo não entraria no céu. Mas eu entendi o que ela quis dizer. As gorduras que ela está falando é essa do pecado, que a gente quer carregar na nossa vida cristã. Ela não está falando de gordo aqui físico, não. Está falando dessas gorduras más, essas coisas más, e que a gente acaba servindo de pedra de tropeço para dentro da igreja, para outras pessoas, para novos convertidos, que vai olhar para mim, assim, crente cascudo,
É obreiro e está se vestindo desse jeito, se porta desse jeito. Também vou fazer. E aí traz dor de cabeça para a liderança, porque não dou exemplo. Outros olham assim, nessa igreja aqui eu não fico. Ou então ando na rua de qualquer maneira, alguém quer ir, vai em qual igreja? Na igreja de fulano, que é daquela igreja que fulano vive assim, assim. Para viver assim, eu fico onde eu estou. Então, gente, a Bíblia diz que a luz resplandece nas trevas. Eu sou sal. Sal que tempera o mundo, é que dá sabor ao mundo. Você é luz, você tem que brilhar onde você está. Você não é treva, não. E tem crente que é treva pura. Sangue de Jesus tem poder para poder libertar essas pessoas. E, infelizmente, você que está firme, gente, não se abale com essas coisas, não. Porque a tendência é esta. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriariam. Vão se apostatar da fé. Vai apostatar é quem está dentro, não é quem está fora, não, tá? Apostatar é afastar-se da fé. Para afastar da fé é aquele que está lá dentro, professando a Cristo. Então são esses que são apostatas. E às vezes, né, tem muita gente olhando para isso e saindo, né? Metendo o pé, mas você tem que olhar para Jesus. Não olhe para o homem, não. Tem muita pedra de tropeço? Tem. Vai chegar um momento, né, que a igreja que verdadeiramente prega e ensina a palavra, muitos já estão assim. Se você, sua igreja prega a palavra, você vai ver que ela é vazia. As igrejas que pregam e que ensinam a palavra, elas não são cheias. Mas a igreja que oferece facilidade, as pessoas vivem como quer. Porque como eu iniciei o vídeo, eu falei, as pessoas estão preocupadas com quantidade de pessoas, com igreja lotada, mas não está preocupada com a salvação. Prova disso aqui não fala mais de salvação, não se prega na igreja, não se prega mais céu nem inferno, fala você tá salvo, mentira. A pessoa tá toda errada, a pessoa sabe que é um prostituto, que é um adúltero, que é um homicida, sabe que é homossexual, sabe que é fofoqueiro, sabe que é mentiroso e a Bíblia condena. É a Bíblia, é a palavra que condena. É a Bíblia que tá dizendo aqui, ó, não herdará o reino dos céus. Não sou eu, é a palavra de Deus que está condenando. Não sou eu. Eu não estou julgando, é a palavra de Deus que julga, que me julga, que te julga. Julga a mim mesma, a mim mesma. Porque se eu falar dessa palavra, se eu mentir, se eu roubar, se eu for fofoqueira, se eu gostar de intriga, se eu andar por aí de qualquer jeito, eu também não vou entrar no reino dos céus. Aí a Bíblia diz, do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que adianta? Você querer ganhar milhões de vidas e você também não faz por onde você adquirir a sua salvação. Você não granjear a sua salvação, não lutar por ela. Adiantou alguma coisa? Você ganha almas para o reino, você não se consertar, você não tomar posição? Porque tem evidência? Tem. A gente que se faz de cego não quer ver, né? Porque a gente sabe muito bem se a gente tem vida com Deus ou não tem. Se a gente está agradando a Deus ou ao diabo, se a gente é filho de Deus ou do diabo. Isso é evidente. Mas os olhos fechados, vedados, não deixam ver. Muitos estão com mente cauterizada, né? Eu já falei até sobre isso aqui, vê um ciscozinho no olho do irmão, mas a trave tá lá no olho dele, ele não enxerga de jeito nenhum, né? E quando você prega a verdade, a pessoa vira a cara para um lado, vira para o outro, contorce a boca para um lado, contorce para o outro, que exploda. Mas a palavra do Senhor tem que ser pregada. Não tenha medo. Seja você fiel. Não deixa ser levado pelo engano, não deixa ser levado por pessoas que às vezes até que te criticam, né? Te chama de quadrado, de crente ultrapassada, seja lá o que for lá que eles usam, essas expressões malucas, de doido, de maluco, não importa do que te chamam e como te apontam, do que te acusam, mas vivam para servir e agradar ao Senhor e adequar a esta palavra, que assim você estará, né, lutando dia por dia para que você possa não perder a sua salvação. E cada dia, gente, que o tempo passa, a coisa só vai assim, ó, afunilando. O negócio está ficando mais estreito. Por isso que a Bíblia diz que aquele que está de pé, que cuide-se para que não venha cair. Vigie. Tome cuidado, alimente-se mais dessa palavra, ore mais, se consagre mais, para que nós não viemos também nos perder, como uns e outros andam se perdendo, né? Não venha perder este amor por Cristo, que você venha ter a certeza da sua salvação, que dia após dia você lute por ela, porque viver uma eternidade, gente, a padecer no inferno, imagina. Aqui no mundo nós já reclamamos dos problemas, das dificuldades, né, dos momentos que nós passamos de labor, de tristeza, de luta. Imagina agora uma eternidade sem Deus. É muito triste para o homem. Mas não vem para Cristo com medo do inferno, não. Também aí não vale. Vem para Cristo porque Ele te amou primeiro. Você olha lá para a cruz, o amor tão grande que Ele teve por nós, um amor incondicional. Você olha, poxa, quem morreria por mim? Só sendo um homem santo, justo mesmo, para querer dar a vida dele por amor à minha vida. E por que tudo isso? Para que eu, um dia,
possa, né, ir morar com ele, para que um dia possa herdar a vida eterna, para que um dia eu possa ir morar com ele na Nova Jerusalém. Então lute pela sua salvação, porque mais vale a pena você sofrer aqui, mas ser fiel a Cristo, do que você viver aqui do jeito que você quer, sendo fiel a Satanás, né, fazendo os desejos dele, e depois ir com ele para o inferno, porque o inferno não foi feito para você, não. O inferno não foi feito para o homem, o inferno foi feito para o diabo, para os seus anjos caídos. O Senhor quer que toda alma seja salva. Então creia nessa palavra, aceite ser transformado, ser transformada por ela, mude-se de vida enquanto é tempo. Talvez você está dentro da igreja já há 20, 30, 40 anos, 5, 2 anos, brincando de ser crente. Toma uma posição e deixe você ser conduzido por ela. Deixa você ser transformado por ela enquanto ainda é tempo. Tá? Que Jesus possa abençoar cada um de vocês. O Douglas comentou que muitos perderam o temor. É verdade, o tremor da palavra de Deus. É verdade, Douglas. Muitos estão dentro da igreja hoje só brincando. Perderam mesmo. Perderam o temor, esqueceram que o Senhor, né? As pessoas, não, que Deus é amor. Deus é amor, mas também é fogo abrasador. Lembra de Ananias e Safira? É a maior prova disso, porque às vezes quando a gente cita lá o Antigo Testamento, as pessoas falam, mas isso é coisa da velha aliança, foi lá no Antigo Testamento. Mas quando a gente vai para a Nova Aliança, a gente vê Ananias e Safira foram mortos no momento que mentiram, né? Quis enganar Pedro, ele falou assim, não mentiste a mim, mas mentiste o Espírito Santo. Quis enganar. Tem muita gente, né, se enganando, porque a Deus ninguém engana. Tentando enganar o homem, porque a Deus ninguém engana, né? Com minha vida de aparência bonitinho, o meu exterior e interior podre. Mas Deus está vendo. Cuidado com a mão de Deus. Ainda vamos sofrer por pregar o evangelho genuíno. Já tem gente sofrendo, hein? Já tem muita gente sofrendo, pagando preço, pessoas que são caluniadas dia após dia, pessoas que são compra a guerra. Eu falo que eu já passei por isso, né, de ser acusado, né, injustamente por procurar fazer a aplicação da palavra. Isso aí já tem. Lógico, coisas mais graves acontecerão, a ponto de ser preso, né, de serem mortos. Nós vimos lá o que aconteceu com os discípulos. Tem lugares aí que acontece, né? Não aqui no Brasil, né? No Brasil a gente tem essa liberdade ainda de pregar a palavra, né, de não sermos confrontados como existe em outros países por aí, né? Se vocês acompanham a igreja perseguida, vocês vão ver quantas pessoas, né, que estão presas, pessoas que perderam as suas vidas, famílias que perderam, né, o seu líder por pregar esta palavra, né? Há pouco tempo eu vi o testemunho de um senhor que ele ficou anos e anos preso, e este homem sofreu muito, mas ele não negou ao Senhor. Na prisão onde ele estava, escavaram, enterraram ele da metade do corpo para baixo, tudo isso porque ele pregava a palavra, mas ele não renunciou de forma alguma a Cristo. Ele permaneceu firme. Anos depois, ele foi solto, né, e ele dá o testemunho. É muito lindo o testemunho dele, muito lindo. Depois eu vou procurar ver para eu colocar para vocês assistirem, né? Porque isso é pessoas que têm a sua fé firme em Cristo, gente. Pessoas que têm certeza da salvação, têm convicção da salvação. Então não abre a mão por nada, né? Pessoas que perderam seus entes queridos, né, que tiveram que sair de casa porque os pais não aceitaram, por eles servir a Cristo, né, casamentos que acabaram sendo destruídos porque um dos dois passaram a servir a Cristo e não aceitaram, né, e então o casamento acabou sendo destruído, foi desfeito. Então tem muitas coisas, filhos que não aproximam mais dos pais porque os pais tomaram a decisão de servir ao Senhor, e tem muita coisa acontecendo ainda, porque ainda não tomou uma proporção assim muito grande aqui para nós, mas existem situações, casos isolados, né, que alguns deles eu já presenciei, mas as coisas vão piorar, vai piorar. A Bíblia deixa isso muito bem claro para nós, né, porque haverão dias piores, mas que a gente possa lembrar que o Senhor deixou claro, né? No mundo nós vamos ter aflições, passaremos por tribulações, mas o Senhor também nos dá uma palavra de refrigério. Ele diz, tende bom ânimo, porque assim como eu venci, você também vencerá. É verdade, muitos têm deixado mesmo essa palavra, né? Porque a palavra verdadeira dói, machuca, porque confronta o homem, né? O homem está lá no pecado, ele não quer ser confrontado,
Não quer. E quando você prega a verdade, né, tá cutucando lá a ferida dele. E ele não aceita. Muitos, já conheci pessoas que saíram da igreja porque foram confrontados por essa palavra. E é aquilo que eu falei. E o que acontece? Pastores que querem manter os membros na igreja, né, muitos deles seguram por causa do dízimo alto que esses crentes dão, a oferta altíssimas que dão, eles passam a mão no pecado, alisam, não pregam sobre o adultério, não prega mais sobre pecado algum, deixa eles fazerem o que querem. Mas só que vai para o inferno o líder e o liderado. Os dois vão perder a salvação, porque não pregam mais o evangelho verdadeiro, porque querem igreja cheia. É verdade, é isso aí mesmo, tá? O medo de perder a agenda. Inclusive tem igrejas que quando é convidado para pregar, eu sou prova disso. Uma certa vez eu fui convidada para poder pregar e eles pedem para não pegar pesado. E aí tu fala assim, a palavra é a que Deus me der, é o que Deus quiser, porque quem é guiado pelo Espírito Santo não escolhe a palavra a ser pregada. Tem pessoas que pedem até, né, o esboço para ver o que é que você vai pregar antes, para ver se ele permite você pregar esta palavra. Então nós vamos ver isso aí é o quê? O amor de Deus se esfriou. A igreja não é de Deus, a igreja é do homem. O homem é que manda, é o homem que dita as regras. Mas eu quero dizer, está totalmente errado. Porque o dono da igreja é Jesus. E se é Jesus o dono da igreja, aquilo que é feito dentro da igreja tem que ter a direção dele em tudo. Nas palavras que são pregadas, eu tenho que buscar a direção, porque ele conhece a ovelha. A ovelha é de quem? De Cristo. Ele conhece a necessidade, ele sabe do que o rebanho necessita. Por isso nós oramos, mesmo que a gente estude a palavra, a gente ora, pede o direcionamento ao Senhor, porque o Senhor sabe o que cada ovelha precisa. Eu não sei o que as ovelhas estão passando, o problema que elas estão enfrentando, mas Jesus sabe, Jesus que vai direcionar. Às vezes, não sei se vocês já observaram, quantas pessoas que às vezes chegam na igreja tristes, né, de cabisbaixo. Às vezes um abraço resolve o problema dela, querem ser abraçadas. Pessoas que entram na igreja, né, pensando, sair daqui eu vou tirar a minha vida. E aí Jesus usa alguém para poder trazer uma palavra de restauração para aquela pessoa e esse projeto do mal, ele é desfeito. Por quê? Tudo isso se orarmos, se a gente buscarmos ao Senhor, né, se nós realmente quiser servir ao Senhor, gente, não adianta. Quem quer realmente servir ao Senhor vai fazer a diferença, porque ele vai buscar, ele vai orar, busca pela madrugada para buscar a orientação, né? Se esforça em agradar ao Senhor, sempre está buscando conhecimento, está estudando a palavra, pedindo ao Senhor discernimento, né? Porque o discernimento vem do Senhor, não existe. Tem muita gente por aí, com certeza vocês já ouviram falar, esperando que a palavra seja revelada ali na hora. Não vai estudar não, meu filho, para você ver que palavra vai ser revelada. Não vai estudar a palavra, orar e pedir direção de Deus não, que você vai passar vergonha na hora, né? Porque às vezes você, ora, prepara a palavra, prepara seu esboço, passa o dia todo meditando, faz o esboço lindo, maravilhoso, ora ao Senhor, tá aqui pronto. Mas todavia seja feito segundo a sua vontade. Chegar lá no culto, você não é aquela mensagem, não é aquele esboço que você preparou de estudar outra coisa, mas porque você orou antes, você buscou antes, você examinou a palavra e o Senhor está vendo a sinceridade que existe no seu coração. Então tem um remanescente fiel? Tem um remanescente fiel. E esse remanescente o Senhor vai usar e está usando para alcançar outras vidas. E você pode fazer parte desse remanescente com certeza. E que o Senhor possa, gente, abençoar o vídeo até estendendo. Eu falei que eu não ia estender muito para que outras pessoas possam ver também. Às vezes as pessoas têm preguiça de ver um vídeo muito longo, né? E que vocês possam, né, estar sendo abençoados através dessas mensagens e estudos, né, sendo edificados através dela, porque eu aprendo muito aqui. O momento que eu estou passando também estou aprendendo, né? E vocês têm sido esse canal de bênção, né? Porque isso aqui existe porque vocês existem, porque vocês fazem parte disso aqui, né? E que Jesus possa continuar abençoando a vida de vocês, né? E compartilhe, tá, essa palavra com outras pessoas para que elas possam ser alcançadas também. Outras pessoas venham, né, abrir os seus olhos e procurar entender, né, e compreender o propósito de Cristo para as nossas vidas, porque tem muitas pessoas que estão enganadas, né, foram enganadas, não têm o conhecimento, não têm o discernimento, e aí quando escutam, aí por isso que eu sempre gosto de passar com referências, a pessoa vai buscar referência, até todos nós isso serve como base, né, não ficarmos só ouvindo, mas buscar base dentro da palavra, né, para que a gente possa ver que realmente se trata da verdade. E as pessoas acabam, né, abrindo os olhos, muitas pessoas acabam mudando de vida, né, através
dessas mensagens e que você possa ser canal de bênção, né, para outras vidas também, que o Senhor possa usar cada um de vocês, né, na sua congregação, na sua igreja, no seu ministério, de acordo com o chamado de cada um de vocês, que o Senhor possa, né, estar abençoando. Agradeço todos que têm sempre aqui, né, cooperado, que sempre está participando, sempre dando opiniões, tá? Que o Senhor Jesus possa abençoar. Isso faz toda a diferença, gente, quando vocês participam, quando vocês curtem, quando vocês deixam comentário. Isso é muito bom, né? Pessoas que acompanham do início ao fim, né? O irmão Carlos Monteiro está sempre acompanhando, bênção. O Jonas Santos está sempre acompanhando também, né? O irmão Douglas, muito obrigada, tá? Que Jesus possa abençoar. Douglas Duarte, né? Eu acho que eu tenho outros Douglas aí na página, tá? Que o Senhor possa abençoar, tá, vocês e outros tantos, né, que às vezes não colocam ali, não aparece para mim, não dá ali um oi, uma paz do Senhor, mas que estão acompanhando, tá? Que o Senhor possa abençoar vocês grandemente, tá? Que a graça do Senhor esteja com todos vocês, que a sua família, a sua casa seja abençoada, o seu ministério abençoado, em nome de Jesus. Um beijo grande no coração de vocês e fiquem na paz.